Oi, gente, eu sou a Nina e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente e eu vou já me explicar por quê. Bom, no vídeo de hoje eu já tô mostrando aí alguns materiais, né, que é um agulhão, uma agulha curva, né, mostrei cola branca, agora o estilete e papel paraná, que é o que eu utilizo para a capa do meu bullet journal. E sim, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu bullet journal. E para quem não sabe, eu faço ele do zero. Eu faço o caderno, eu faço a impressão das folhas em papel pontilhado. Vou deixar um arquivo aqui embaixo de papel pontilhado para quem tiver interesse. Eu utilizo também essa linha aí, que é uma linha encerada branca. Esse pincelzinho amarelinho daquela marca Tigre para cola, uma aguinha pra gente limpar a cola. E deixo aqui a recomendação desse Colorcast que eu assisti da Priscila Ferraz, que foi maravilhoso. Vou deixar linkado também e também no box da descrição do vídeo. A gente começa separando 4 folhas, eu imprimi aqui a folha pontilhada, tá bom? Então, essa folha é uma folha de 120 gramas da marca Academy, da Tilibra. É um papel bem lisinho e aí eu vou separando em 5 folhas, que nós vamos fazer os nossos folhetinhos, né, internos do caderno. Eu dobro as 5 folhas já de uma vez, eu não dobro folha por folha. Eu acho que essa forma é melhor para quando a gente for fazer o refilo não ficar tão torto. E aí eu utilizo uma ferramenta que eu esqueci de mostrar no início, que é a dobradeira. A minha dobradeira é de plástico e ela é maravilhosa porque ela não risca o papel de uma forma que fique depois marcado, sabe? E vocês vão vendo eu fazer vários papelzinhos desse, porque vincar vários folhetinhos desse, porque na verdade eu separei o suficiente para 2 cadernos. Mas o que eu vou utilizar aqui nesse caderno são 5, né, de 5 folhas cada, que vai dar no total um caderno aí de 100 páginas pra gente. De 100 páginas não, de 100 folhas. Eu pego também esses binderzinhos, os meus têm essas carinhas, e estão nesse potinho da Ferreiro Rocher, tudo bom? E eu utilizo eles ali nas laterais, né, para dar uma firmada, porque eu irei cortar esse papel. A folha que eu tô utilizando aqui é no tamanho A4, mas eu vou cortar ela numa medida para que o caderno fique, as folhas internas fiquem 15 por 15, porque eu quero fazer um caderninho quadrado. Eu já cheguei a mostrar no meu Instagram, inclusive vou deixar aí passando, né, o meu arroba. Sempre no box aqui do vídeo tá os links das minhas outras redes sociais para vocês darem uma olhada, não deixem de conferir. O meu bullet journal desse ano vai ser quadradinho. Aqui eu tô fazendo já as medidas de onde eu irei furar para passar a linha. E, gente, eu confesso que nessa hora eu não me lembro exatamente como foi que eu fiz essas medidas, mas eu medi o meio, né, e deixei 1,5 cm de nas bordas, sabe, do caderno, bem onde é o topo e o final, onde eu inicio a folha e acaba. Deixei o meio, aí fiz o meio, né, achei o meio do caderno e aí depois dividi esse meio em 2 partes. Não sei se ficou assim entendível. Eu acho que vocês vendo no vídeo vocês vão entender melhor como foi que eu fiz essas medidas. E eu faço essas marcações para poder eu saber exatamente no lado onde eu irei fazer o furo, né? Pra gente fazer a costura. E sim, esse caderno ele é todo costurado e eu ainda vou reforçar ele com cola na lombada quando eu termino a costura. Vou mostrar todo esse processo aqui, porque eu acho que assim fica melhor dele abrir no 180, né? E de fato ficar um caderno interessante aí para eu usar, sabe? Eu não gosto de caderno que fique travando. Aqui nessa parte eu tô cortando excesso, né, na folha, porque quando eu dobro a folha A4 ela vira um A5, né? E aqui eu tô cortando o excesso desse A5 para ficar o caderno ficar 15 por 15. Então, aquela medida que eu estava fazendo antes era, além de ser a medida de onde eu irei fazer os furos, né, para passar a linha,
Era também a medida para delimitar o tamanho do meu caderno. E eu utilizo um estilete, aqui eu deixo uma dica muito importante, que é a lâmina tá muito novinha, sabe? E trocada, então bem afiada para poder facilitar, porque qualquer besteirinha pode tortar, sabe, na hora de fazer o corte e não ficar com acabamento legal. Vocês estão vendo aí que, né, já deu um trabalhinho mesmo eu fazendo todos esses tendo todo esse cuidado com a lâmina do estilete, mas isso é normal mesmo, dá um pouquinho chato essa parte de cortar, mas pra mim vale muito a pena porque o caderno fica do meu jeito e aí tudo ali é pensado, sabe? Eu não me importei muito com o acabamento, assim, pra ficar o mais perfeitinho possível desse caderno, mas ele vai ficar com um probleminha que vocês vão ver no final do vídeo que me deixou um pouco chateada, mesmo eu tendo todo cuidado no decorrer. Então, aí ó, tá mais ou menos ele quadradinho já, não tá 100% porque eu ainda faço o refilo também das folhas das laterais, sabe, as folhas que nós vamos passar o caderno. E aqui eu tô reforçando essa medida que eu fiz na folha de cima, né? Pra toda a lombada da costura. Então eu deixo ele aí, também mantenho ele com os binders, ele ainda não tá costurado, né? Então você ter uma coisinha ali prendendo essas folhas é crucial para você conseguir fazer essas marcações. E agora sim eu vou começar o furo, e é aí que eu utilizo o agulhão. Eu utilizo também, para me facilitar, a quina da mesa. Então, eu apoio a folha ali, que é para o furo ficar o mais perpendicular possível com o caderno, entendeu? Porque às vezes, como são várias folhas juntas, às vezes a primeira folha fura num ponto e a última folha fura num ponto mais para dentro do caderno. E não é isso que eu quero. Quando eu faço isso assim, bem na quina, isso não acontece, né? Eu consigo evitar que possa ter esse desvio aí no caminho. E aí, obviamente, o acabamento também fica bem melhor assim. E aí eu vou fazendo em cada segmento desse, sabe? Em cada uma das 5 folhinhas. E eu também volto para poder, porque a agulha que eu tô utilizando é uma agulha bem grossa. Então eu volto também internamente reforçando esse furo para poder a agulha passar com mais facilidade quando eu estiver fazendo a costura. Tanto a agulha quanto a linha que eu tô utilizando, elas são bem grossas, então é bom você fazer um furo aí. Não é para ser um furo muito grande, porque senão ele vai ficar aparente, aí fica feio, né, na hora que abre o caderno. Mas é para ser um furo generoso, né, para que a agulha consiga passar com uma certa facilidade e a linha também. Então eu vou fazendo esses furos aí em todas as seçõezinhas, né? Eu inclusive acelero esse processo, depois eu deixei ele assim bem em tempo real para que vocês vejam como é que é mesmo, né? De fato. Agora eu vou começar a costurar nessa parte. E eu prefiro utilizar a agulha curva, mas não é necessário, tá bom? Tem gente que faz com a agulha normal mesmo e tá tudo certo. Tem que ser uma agulha um pouco mais grossa para poder passar o fio encerado, né? A linha encerada, que ela é uma linha um pouquinho mais grossa. Então, você pode ir aí nessas casas de costura, né? Que vende material de aviamentos e afim. E aí você consegue achar uma agulha desse tipo. É interessante também que ela seja mais grossinha, porque a gente puxa muito para poder fazer os acabamentos. Então, se ela for muito fina, corre o risco dela quebrar com muita facilidade, sabe? Por isso que é interessante você ter uma agulha boa. Nesse primeiro momento, que é o primeiro segmentozinho, né? O primeiro folhetinhozinho, eu faço uma costura bem simples, né? Então, eu começo pelo furo interno de baixo e aí vou passando como se eu estivesse fazendo uma costura, sei lá, numa roupa, sabe? Bem simples.
entra no furo e sai no furo seguinte, tudo certo. E aí depois eu venho voltando, né, para fechar a costura por toda a extensão da lombada, né? Como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu acho que essas coisas sempre são melhores visualmente do que explicando, né? Então, quando eu termino de passar por todos os buraquinhos, né, que eu retorno, eu dou o primeiro nó com aquela linha ali, que eu até deixei ela sobrando um pouquinho, né, interno. Eu vou dar o primeiro nó aí, e aí é que eu vou começar com os outros segmentos, né? E aí agora sim é que a costura de fato vai começar, né? Pra você alinhar ele. Eu sempre gosto de vir passando também a vincadeira assim depois, que eu faço, que é pra as folhas irem se assentando daquele jeito. Eu começo o próximo de fora pra dentro. Nesse caso, a linha terminou ali embaixo, né, como se fosse na parte de baixo do caderno, então eu vou começar a costurar o outro pela parte de baixo, né, entrando de fora para dentro. Aí eu puxo a linha, vocês veem que dá sempre um trabalhinho, né, e olha que eu reforcei os furos. E aí eu vou colocar, vou passar no primeiro furo e vai sair no furo seguinte. E aí é aqui que vem o pulo do gato. O nome dessa costura é copta, tá? Vocês podem achar várias vezes na internet, inclusive eu vou deixar linkado o vídeo que eu aprendi a fazer essa costura. Ele tá em inglês, mas eu acho que ainda assim vale a pena. Quando você volta, você tem a costura embaixo. Então você vai passar a linha nesse trecho aí não vai dar pra ver, mas você vai passar por baixo, né, da linha que está abaixo e vai dar uma volta pelo furo de baixo. E aí subir com essa linha de novo, ó, dando essa volta, fazer esse loop. E aí você vai retornar no mesmo buraco de onde você saiu. Então, eu vou repetir o processo, se acalme, eu sei que assim falando, né, fica meio bizarro, mas olhando dá pra super entender. Então, a gente vai passar de novo a linha pelo próximo furo, vai sair, né, pra área da lombada. Depois que sai, eu passo essa linha na parte de baixo, que já estava costurada, dou a volta passando pela outra linha, né? Dou uma volta no furo onde essa linha tá costurando, e aí retorno pelo mesmo buraco de onde a linha saiu. E aí eu faço esse processo repetidamente até terminar o caderno. Outra coisa, o tamanho da linha que eu corto, né, equivale aí mais ou menos à extensão. Eu utilizo a própria lombada, a extensão da lombada, né, e aí eu boto 8 vezes o tamanho. Geralmente cobre super, né, ainda sobra um pouquinho de linha, né, um pouquinho não, sobra uma quantidade assim razoável no final, que dá uma certa margem ali de respiro, né, pra não ficar nada acolchado e não ficar ruim de dar os acabamentos finais. Então, eu sempre meço assim. Quando chega no último furo, como não tem 2 pontinhos, né, para dar a volta, então a gente dá a volta somente em uma parte, né, ali no que tem,
E aí, ao invés da gente retornar, a gente já inicia a costura do próximo segmento. E assim se dá continuidade a toda essa costura. Quando eu chego ao final, eu faço o corte, né, do excesso da linha, e aí eu aproveito para pegar o nó que eu fiz e puxar pra dentro, sabe? Aliás, e puxar pra fora, pro acabamento ficar externo, porque essa parte da lombada é uma parte que a gente não vai ver. Então, eu boto o nó ali pra fora e aí eu puxo só esse restinho da linha, né? Ainda dou mais uma cortadinha nela e deixo ela interna, passando ali meio que por baixo, né? Da linha. Dou um jeito ali dela ficar o mais discreta possível, sabe? Pra não também me incomodar e não ficar com acabamento feio na parte interna do caderno. E aí a nossa lombada tá praticamente costurada e finalizado esse processo de costura. Só que vem a parte de reforço, que é a parte que eu irei colar, né? Como vocês podem ver, tem um pequeno erro aí, né? Porque vocês viram, a gata separa pincel, separa tudo, coloca o craft embaixo, justamente para não melar a mesa inteira de cola. Mas aí na hora de fazer a parte da cola, ela faz toda uma cagada e, né, esquece. Enfim, pelo amor de Deus, não façam isso de aplicar cola direto, né? Vem com o pincelzinho e vai aplicando. E é interessante que a cola entre um pouco
nesses espacinhos, sabe, que ficam para as folhas ficarem bem grudadinhas e quando a gente abrir o caderno, né, tiver passando as folhas por dentro, não aparecer um buraco, sabe, um espaço vazio na hora que você estiver passando as folhas. Outra coisa que é muito importante que eu não fiz nesse vídeo quando eu tava fazendo esse, mas que é muito interessante, é deixar secar de um dia pro outro. Eu faço pelo menos 3 camadas dessa de cola. Então, eu faço a primeira camada, deixo a cola secar razoavelmente bem. Aí passo uma segunda camada, deixo secar bem, mais ou menos bem ali, né? De uma forma que a cola fique mais transparente possível. E aí depois eu venho com a terceira camada. E nessa terceira camada eu boto uns pesos, né? No caderno e deixo secando geralmente de um dia pro outro. Aqui também vocês estão vendo eu separando as folhas de guarda. Eu utilizei folhas de guarda diferente das folhas que eu utilizei para fazer o caderno. Então, as folhas internas do caderno elas têm 120 gramas e são da Tilibra Academy. E essas folhas de guarda elas são de Opaline 180. Então, elas são mais grossinhas e tal. Por isso que às vezes a gente abre o caderno, né? A primeira folha é aquela mais grossinha. A ideia é fazer a mesma coisa. Aí eu deixei secar, mas eu deixei secar tipo de tarde para de noite. Então foi bem pouco. E agora eu vou colar as folhas de guarda. Eu boto um papel em cima, um papel mesmo comum, que já esteja até sujo e tal. E dou um espaçozinho ali da lombada até um pouquinho, entrando aqui um pouquinho para a folha, né, do caderno, de mais ou menos meio centímetro e colo a folha de guarda de um lado e colo do outro também. Que aí ela fica fazendo, ela vai dar um acabamento na capa e vai dar um acabamento também na parte de trás do caderno. Então, eu faço isso de um lado e do outro. Eu cortei essas folhas também para elas ficarem o mais próximas possível das folhas que são as folhas internas. Aí vocês estão vendo um pedacinho das patinhas da Marie também no vídeo, porque ela sempre tá por aqui, né, participando. Eu tô colando a outra parte, né, o mesmo processo. Eu utilizo inclusive a mesma folha para não deixar a cola extrapolar, né, esse limite aí que eu demarco de mais ou menos meio centímetro. E aí venho com a outra folha de guarda, a Marie mete o rabo dela no meio, pega a cola no rabo, entendeu? Porque aqui é sobre isso, esse canal, é sobre você ter um gato e o gato sempre tá lhe atrapalhando. Mas enfim, coloquei aí a outra folha de guarda. Aqui também era um processo que o ideal era deixar secar assim por pelo menos 1 horinha, 2 horinhas mais ali. Daí hoje, como eu tava gravando o vídeo, eu já vim fazendo logo a capa e tal, então não ficou muito tempo parado não. Agora eu tô fazendo o corte de onde vai ser a lateral do caderno, que é para ser a parte da lombada. E essa parte a gente só tem como medir com precisão quando ela tá bem ali secando, porque a gente vê mais ou menos, né, qual foi a espessura que ficou a lombada. Então eu medi lá ela e passei essa medida para esse pedaço aí de papel craft, aliás, de papel Paraná, perdão, e tô cortando. Esse papel Paraná, ele nada mais é do que um papelão prensado também. Então, eu não sei como é que é o nome aí para as bandas de vocês, como é que se chama. Mas aqui, né, eu já vi, inclusive na internet, ele sendo mesmo referido como papel Paraná. Esse que eu tô utilizando, ele não é muito grosso, tá? Ele é de 4 milímetros, a espessura dele. E eu utilizo a minha régua aí, que é um esquadro. Eu utilizo a espessura do esquadro para deixar o espaço dos vincos. Vocês vão já entender isso melhor, que é para a capa ficar naquele formato de capa livre. Eu reforço já a junção, né, desses segmentos da capa que eu deixei cortado separado com a fita crepe. E eu vou já vincando também para justamente desse aspecto
do livro, né, de que dobra ali essa parte com uma espátula. E aqui a gente tem, né, a nossa capa livro, como eu falei para vocês, ó, bem estruturada. E agora eu vou fazer a parte de acabamento dessa capa e unir ela com as folhas do caderno. E de fato transformar em um caderno completo, né? Eu separei, além das folhas, né? Eu botei também um marcador de fitinha interno. Eu botei na cor azul. Eu fiz todo ele na cor azul porque é a cor da capa, né? Então eu tinha essas coisas aqui sobrando aqui em casa. Vocês viram aí que eu, além de colar a fitinha, eu dou uma reforçada com a fita crepe para ela ficar ali no lugarzinho. E eu também faço a medida do elástico, né? Esse elástico é aquele elástico redondo. Eu prefiro um chato, tá? Mas eu não tinha aqui um azul claro aqui em casa. E aí foi esse aí mesmo, que era o que eu tinha. Bom que eu uso os materiais que eu já tenho aqui. E eu fiz um pequeno erro. Era para eu ter feito primeiro o acabamento da capa, né? Primeiro revestido ela com o papel brilhoso, que é o que vai ser a capa, né? E depois ter colado o elástico. Só que eu fiz essa colagem antes. Mais pra frente vocês vão notar que eu vou perceber e eu vou corrigir. As dicas daqui que eu faço, né? Que é dar uma pequena vincada interna aí no papel paraná para o elástico entrar mais, né? Fazer com que... Colocar a fita crepe para fazer com que ele segure melhor, né? E fique aderindo ali melhor a capa. Essas dicas aí são todas válidas, mas vocês façam ela depois que vocês revestirem a capa, tá bom? Vocês revestirem toda a capa livre, porque senão não tem sentido. E eu percebi isso apenas depois. Mas vida que segue, né? Aí eu passo também uma folha a mais, colocando esse fundo, que é pra justamente tirar mais essa textura dos elásticos ali, justamente porque eles são redondos, né? Eles são arredondados. Se fosse o elástico chato, ele ficaria com um relevo menos acentuado nessas áreas. Aí vocês estão vendo eu botar o revestimento, né, com esse papel. E, gente, esse papel foi uma decepção tão grande. Vocês viram aí que eu já tirei ele, aí eu passei a cola pra revestir. Em tese ele era pra ser autocolante, mas a cola dele é horrível, horrível. Não comprei esse papel, sério. E eu passei a cola, mesmo passando a cola, mesmo fazendo todo esse cuidado, vindo com a espátula, né, vincando ele nas partes que ele era pra vincar, tendo todo o cuidado do mundo, o acabamento ficou cheio de bolha depois. Assim, no dia seguinte, tava já cheio de bolha e não tinha mais o que fazer, sentar e chorar.
Então, eu não recomendo esse material aí que eu utilizei. Se vocês forem comprar, comprem mesmo algo que seja do papel contact mesmo, porque eu sei que ele é melhor. Ou então contacts de qualidade. Ou ainda utilizem mesmo papel adesivo, sabe? Vocês podem até fazer uma impressão e utilizar papel adesivo. Porque, enfim, esse daí foi a negação. Aqui é a parte que eu me toquei, né? Que eu tinha errado. E aí eu vou tirar o elástico para fazer o acabamento de novo. Mas enfim, só esse pequeno. Eu só inverti um pouco aí a ordem das coisas, né? De fazer essa correção. Mas de resto, deu tudo certo. No final as coisas vão se encaixar perfeitamente. É uma pena, né? Porque até pelo vídeo o brilho do papel é muito bonito, né? Parece assim que vai ficar tudo lindo e maravilhoso, mas infelizmente ele tem uma péssima aderência, é um material muito ruim, gente, sério. Não caio nessa só pela beleza do produto. E aqui milagrosamente eu já apareço com o bullet journal sendo pintado. E, gente, o que aconteceu? Eu perdi o arquivo em que eu mostro eu fazendo a colagem, né, do caderno na capa. Mas, basicamente, sabe as folhas de guarda? Eu colo um lado delas, né, na capa do caderno. E aí a outra eu colo no outro e pronto. É esse o acabamento. O único cuidado que você tem que ter é fazer isso com que isso fique o mais bonitinho possível, sabe? Deixar a medida de cima e a medida de baixo mais igualzinhas possível, na medida do possível, né? E o meu bullet journal desse ano eu resolvi fazer um tema dele voltado com dragão. Eu selecionei algumas frases também. Vocês vão ver no final do vídeo, eu mostro como é que ele ficou e tal. E aí nesse vídeo eu tô colorindo com os Arctics, testando eles nesse papel que é muito liso. E eles se deram muito que bem, obrigado de nada. Então eu recomendo, até agora, até o momento eu recomendo os lápis. Só tem algumas questões a acrescentar que eles não são assim lápis muito diferentes, por exemplo, do que o que eu já vi em termos de qualidade no Obus, né? Mas enfim, aí eu tô fazendo um dragão saindo do ovinho, né? Como se fosse o ano de 2024 nascendo, né? Porque esse ano é o ano do dragão chinês e eu fiquei animadíssima quando eu vi isso. Eu não sou de acreditar em horóscopo, essas coisas, mas eu sempre olho, gente, essas coisas, simbologia, numerologia, astrologia, horóscopos de vários lugares do mundo, cor do ano, tendências de moda, tudo isso eu olho para poder me inspirar para decorar o meu caderno. E eu faço isso mensalmente, tá? Todo mês eu seleciono um tema. Inclusive o desse mês de fevereiro vai ser uma quimera por causa do carnaval. Então eu quero fazer um bicho bem doido. E eu acho que nesse ano, cada mês eu vou escolher para ser um mês de uma figura mitológica. Já que é o ano do dragão, né? A gente vai fantasiar horrores aqui nesse bullet journal. Esses letterings que vocês veem aí, essas fontes assim que eu vou criando, né? Eu olho várias referências no Pinterest. Eu sempre deixo aqui no link box, né, o link do meu Pinterest, porque lá tem várias pastas e várias coisas separadas que eu uso de inspiração. Se você gosta de olhar essas coisas, dá uma passada por lá. E aqui tá o caderno, né? Como eu falei, ficou com esses vincos, essas bolhas, e eu já tentei tirar de todo jeito e não sai. Então a gente aceita que dói menos. Aqui já finalizado, porque o vídeo não mostrou todo o processo, né? Eu coloquei a frase do ano, coloquei ali uma folha de poinsettia, fiz outro dragãozão aqui, maravilhoso.
na entrada e deixei ele bem fancy, né, com esse dourado aí ao redor dele. Isso aí foi tudo com caneta gel dourada, tá? Eu tenho essa paginazinha de Future Log que não ficou assim lá essas coisas, mas foi o que deu pra fazer porque esse meu início de ano foi muito louco. Eu ainda nem preenchi minhas metas. A palavra do ano que eu selecionei foi perseverar. O mês de janeiro é uma fênix que tá muito da mal feita, mas tá aí. Ela foi feita com aquele lápis que tem várias cores da atriz Rainbow. Essa é a minha página de entrada do mês, né? E aí eu já venho com o meu planejamento semanal, que é o que eu mais uso. Eu tô deixando ele assim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.